Graça e paz, amados. Eu gostaria de convidar você para mais uma reflexão em nosso canal. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 12. Eu quero falar sobre alguns temas, alguns assuntos que estão acontecendo nos nossos dias. Parecem que esses assuntos, eles jamais eles aconteceriam. Eu quero chamar a sua atenção para algo que o Senhor me falou em 2012, que por diversas vezes eu falei disso, em algumas pregações, já falei aqui no meu canal, e não custa nada a gente sempre, frisar aquilo que Deus tem falado conosco. Em 2012, eu tive um sonho, onde nesse sonho o Senhor me dizia que o governo do anticristo estava prestes a começar no mundo e que a tribulação estava começando. Naquele sonho dizia o seguinte: eu ouvi uma voz ecoar no ar dizendo: o governo do anticristo começa hoje, a grande tribulação começa agora. Em seguida um homem me tomava pela mão e me levava a um lugar onde nós nos sentávamos em uma areia, e ele dizia: filho, o que eu vou dizer para você agora, eu vou levar você em muitos lugares para você falar disso. E ele dizia: há um grande acontecimento preparado para o mundo, preparado para a terra. E ele dizia que a igreja estava adormecida acerca deste acontecimento. E ele dizia que o acontecimento era exatamente o governo do anticristo, era a tribulação. E ele disse: no país onde você mora há uma liberdade. As pessoas podem ouvir, falar da minha palavra em qualquer lugar e a qualquer hora. Porém, esta liberdade é falsa e ela está prestes a ser tirada. Queridos, quem está acompanhando os acontecimentos no nosso país, no mundo, pode discernir que tudo isso realmente está muito prestes a acontecer, ou já está acontecendo, Nosso país, nós temos uma liberdade, e essa liberdade ela vem sendo tirada gradativamente, dia após dia, ano após ano, ela vem sendo tirada. Eu não quero aqui entrar no mérito, discutir profundamente as questões, porém, eu quero só lembrar a vocês das coisas que estão acontecendo. Estamos vendo um deputado federal sendo preso por expressar as suas opiniões, quando a Constituição Federal ela é bem clara em dizer que os deputados, senadores, os parlamentares, eles são invioláveis, ou seja, eles só podem ser presos mediante a crimes como assassinato, e o pior é que eles só podem ser presos se forem pegos em flagrante. Mas nós estamos vendo, irmãos, o nosso país e no mundo inteiro, essa liberdade ela sendo tirada, sutilmente. E o que eu mais me entristeço é que a bancada evangélica brasileira, toda ela votou favorável ao que aconteceu, a manutenção da prisão do deputado. Eu não quero aqui entrar no mérito do que ele falou, não quero entrar no mérito de como ele falou, porém, eu só quero chamar a atenção para essa questão, que a Constituição Federal ela é bem clara em dizer que eles são invioláveis. Porém, o deputado está preso, a sociedade está insatisfeita. Irmãos, e eu me pergunto, se amanhã ou depois tiverem que aprovar uma lei para parar o Evangelho,
Será que a nossa bancada vai votar contra ou a favor? É uma pergunta. Em Mateus capítulo de número 24, versículo de número 12, Jesus diz: nos últimos dias a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. E nós estamos vendo isso acontecer. Irmãos, nós estamos vendo o ódio sendo disseminado. Nós estamos vendo a violência crescendo a cada dia. Há cerca de um dia atrás, eu estava em um supermercado aqui em Brasília. Eu ouvi algo que me deixou estarrecido, me deixou perplexo, irmãos. Eu ouvi o diálogo de dois rapazes. E o diálogo, acreditem, foi no meio de um supermercado, em público, para todo mundo ouvir. E o diálogo foi o seguinte: um disse para o outro que havia sido escolhido pelo demônio para matar jovens que estão afastados de Jesus. E ele diz: esses jovens, eles caem facilmente nas nossas conversas. Eles são fascinados pelo mundo. Eles abandonaram Jesus e eles são apaixonados pelo mundo. E ele diz que foi escolhido pelo demônio para matar. Irmãos, isso não foi ninguém que me contou. Eu ouvi isso em Brasília, dentro de um supermercado. Eu lembro que alguns meses atrás, eu não sei precisar a data com exatidão, eu estava indo para a rodoviária interestadual em Brasília, e na época eu estava acompanhado com o irmão Cleverson, onde um rapaz estava vendendo facas. E ele saía fazendo propaganda e dizendo: quem quer comprar faca? Quem quer comprar faca? E ele virou para um cidadão e disse assim: compre uma das minhas facas, porque as minhas facas são boas para matar mulheres. E ele disse mais: elas estão tão afiadas que elas são capazes de cortar o pescoço de uma vez só. Irmão, isso foi dito em público. Não foi ninguém que me contou. Eu ouvi, irmão, alguém falando isso em público. Olha o nível de maldade que o ser humano chegou. Olha o nível de crueldade que o ser humano chegou. Nós estamos vendo a violência crescendo, o ódio sendo disseminado. Irmãos, eu fico perplexo quando eu ouço aqui nessa plataforma vídeos de pessoas que fazem apologia à violência contra mulheres. Pessoas que dizem que as mulheres, elas podem apanhar, podem ser agredidas, podem ser esfaqueadas, que elas não devem abandonar os seus agressores. Elas não devem se separar dos seus agressores porque elas casaram com eles e elas não devem deixar os seus agressores. Irmãos, será que Jesus apoiaria uma mulher sendo espancada? Será que Jesus apoiaria um agressor espancando a sua esposa, maltratando, surrando? Será que Jesus apoiaria uma coisa dessa? E o que é pior, as pessoas ainda usam a palavra de Deus para apoiar uma coisa terrível como essa. Sabe o que é isso, irmãos? A violência se propagando, a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse isso há mais de 2000 anos atrás, que o amor de muitos se esfriaria, irmãos. E nós estamos vendo isso hoje. E não se espante se amanhã ou depois surgir uma lei a nível nacional e depois essa lei ela se expandir a nível mundial, parando a pregação do Evangelho. Sabe, irmãos? Isso é terrível. Quando eu ouço essas coisas, eu fico perplexo. Né? Eu estava ouvindo um programa de rádio que eu gosto sempre de ouvir. Eu já até mencionei esse programa, Pingo nos Is, da Jovem Pan, onde eu ouvia uma jornalista Ana Paula Henke. Ela, se não me engano, ela é correspondente da Jovem Pan nos Estados Unidos.
e ela dizendo que ela estava perplexa com tudo que estava acontecendo no Brasil. E ela disse que um professor dela perguntou a ela se o deputado que havia sido preso, se ele tinha matado alguém. Por quê? Porque a Carta Magna, né, do país, ela reza isso, ela diz isso. Eu não quero aqui entrar no mérito, irmão, dizer se o que ele falou está correto ou não, a forma em que ele se expressou se está correto ou não. Porém, eu só quero chamar a minha e a sua atenção para essa situação, né? O Brasil abriu um precedente assim terrível, foi um dia histórico, um dia muito triste para a nação brasileira. E tudo isso, irmãos, é cumprimento da palavra de Deus. Nós sabemos que o homem, na sua busca desenfreada pelo poder, na sua busca desenfreada, né, pela ostentação do poder, o homem é capaz de tudo. O homem é capaz de coisas absurdas. Absurdas. Nós estamos vendo, irmãos, a palavra de Deus se cumprindo. E Jesus disse, a partir do versículo 8 do capítulo 24 de Mateus, ele nos alerta acerca das coisas que vão acontecer. Pessoas se odiando, pessoas fazendo mal umas para as outras, perseguições, falsos profetas, pessoas que não têm o mínimo de misericórdia para com os outros, pessoas que não têm misericórdia, pessoas que não têm temor a Deus, que não hesitam em extorquir a fé dos outros, em enganar os outros, pessoas que não têm o mínimo de temor ao Senhor, que falam coisas absurdas até mesmo contra Deus. Queridos, estamos vivendo dias difíceis. E aqui no livro de Lucas, no capítulo de número 17 e o versículo de número 28, note que Jesus vai dizer que a vida dele será como nos dias de Ló. Ló viveu em um tempo de aflição, um tempo onde não havia mais respeito na sociedade, um tempo onde não havia mais temor a Deus, um tempo onde as pessoas não queriam mais saber de Deus, um tempo onde as pessoas queriam viver ao seu bel prazer, fazer tudo que lhe dava na telha, tudo que era prazeroso para a sua carne, para o seu eu. Nós estamos vendo hoje, nós estamos vivendo dias semelhantes aos dias de Sodoma e Gomorra. Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Quando eu olho para a história de Noé, a Arca de Noé, e eu vejo que na Arca de Noé não foi salvo um jovem solteiro. Isso é preocupante. Não foi salvo um jovem solteiro. E eu fico perguntando a mim mesmo hoje, se Jesus voltar hoje, como está a condição da nossa juventude? Será que a nossa juventude, ou quantos por cento da nossa juventude subirá no arrebatamento com o Senhor Jesus? Irmãos, nós precisamos, urgentemente orar mais, buscar mais o Senhor, interceder por essa nação. Eu sei, irmãos, que o que a palavra de Deus diz vai ser cumprido. Eu não tenho dúvidas quanto ao cumprimento desta palavra. Sabe, irmãos, não é tempo de nós perdermos esse tempo precioso de pregarmos o Evangelho através desta e de outras plataformas. Pregarmos o verdadeiro Evangelho, né? Nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que pregar o Evangelho enquanto nós podemos. Está chegando a hora, irmãos, acreditem. Está chegando a hora de nós termos a nossa liberdade encerrada. E eu conclamo a todos os irmãos, a todas as irmãs, pastores, evangelistas, missionários,
que nós deixemos de olhar para nós mesmos, deixemos de olhar para dentro de nós, para o nosso eu, e olhemos para a seara e nos dediquemos à obra do Senhor. Que nós venhamos a amar vidas, almas, que venhamos a nos dedicar à pregação do Evangelho com fervor, com muito amor, que possamos nos espelhar nesses homens que outrora pregaram o Evangelho como deveriam pregar, como Paulo, como Pedro, Lucas e os outros discípulos. Que possamos olhar para Jesus, porque a Bíblia diz aqui no capítulo 24, no versículo 14 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus só voltará quando o Evangelho for anunciado ao mundo inteiro. Nós precisamos, irmãos, anunciar o Evangelho. Eu estava conversando com uma irmã que mora na Inglaterra, ela é inscrita aqui no nosso canal, e ela estava dizendo que o esposo dela é inglês e que ele fica atônito, perplexo ao ver os brasileiros saírem daqui do nosso país para ir para a Europa, dizendo que vão fazer missões, quando na verdade vão arrecadar dinheiro. E ele diz para a esposa dele que essas pessoas deveriam se preocupar em ir para a África e em pregar no próprio país. E é verdade, irmãos. Não estou dizendo que nós não devemos pregar o Evangelho, não devemos sair das nossas fronteiras. Não. Se tivermos oportunidade, devemos ir. Se tivermos a oportunidade de sairmos para outras nações, devemos ir. Mas, irmãos, eu pergunto, será que nós estamos pregando o verdadeiro Evangelho no nosso país? Na nossa nação? A Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha, eu estou feliz porque no Brasil esse ano não houve carnaval. Estou feliz mesmo. Eu estava comentando com uma pessoa ontem e a pessoa disse que está todo mundo aproveitando aquela situação que aconteceu ano passado, né? Aquela encenação lá da Gaviões lá em São Paulo, que fez aquela encenação onde o diabo arrastava Jesus pelo meio da rua, né? E esse ano, carnaval não teve, eles não brincaram. Esse ano, Jesus está mostrando quem é que manda. Quem manda é Jesus. Né? Quem manda é o Senhor. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, é necessário nós fazermos a nossa parte, porque Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. E o que nós estamos vendo, irmãos, são pessoas disseminando ódio, disseminando violência, né? Onde já se viu a gente fazer apologia à violência contra a mulher, a gente dizer que as mulheres, elas têm que ser, elas mesmo sendo espancadas, violentadas, esfaqueadas pelos seus agressores, ainda assim elas não podem largá-los, elas não podem deixá-los. Será que Jesus apoiaria uma coisa dessa? Será que Jesus apoiaria uma serva dele apanhando, sendo agredida de forma covarde? Será que Jesus apoiaria isso? Claro que não. É lógico que não. E o que nós estamos vendo, infelizmente, a violência se espalhando e o que é pior, as pessoas até usando a palavra de Deus para apoiarem suas convicções erradas, suas interpretações erradas da Bíblia. Queridos, nós precisamos, quando eu digo nós como igreja, precisamos voltar a pregar o verdadeiro Evangelho, arrependimento de pecados. Porque se nós morrermos sem Jesus, nós não alcançaremos a eternidade. Essa é a verdade. E enquanto nós estamos aqui nesse mundo, enquanto vivemos, corremos risco de perder a nossa salvação. Por isso, é importante nós nos examinarmos a cada dia.
nós nos arrependermos dos nossos erros, das nossas falhas. E nós não podemos, irmãos, perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Então eu conclamo a todos os irmãos, eu conclamo a todos que têm canal no YouTube e que são seguidores de Cristo, que são cristãos. Vamos pregar o Evangelho enquanto temos tempo, enquanto podemos. Isso parece ser repetitivo, isso parece, parece assim que, aquele, a pessoa pode dizer assim, aquele disco, né, que engatou aqui, lembra daquele vinil quando ele engatava, né, ficava repetindo a mesma coisa? Queridos, mas é necessário, diante de tudo que nós estamos vendo e ouvindo e vivendo, presenciando, nós necessitamos pregar o verdadeiro Evangelho. Está chegando o tempo em que nós seremos chamados de intolerantes, ignorantes. Está chegando a hora. É claro que nós não podemos, irmãos, tolerar violência. Nós não podemos fazer apologia a coisas erradas. Não, de forma nenhuma. Mas vai chegar um tempo que nós não vamos poder dizer: arrependa-se dos seus pecados, porque isso vai ser tido como ofensa. Vai chegar um tempo em que nós não vamos poder dizer: venha para Jesus, mude a sua vida, por quê? Porque as pessoas vão dizer assim: deixa eu viver do jeito que eu quiser. A liberdade de expressão está sendo tirada. E não se espante se amanhã ou depois nós formos surpreendidos com a lei nos impedindo de pregar o Evangelho, nos impedindo de falar da palavra de Deus como ela deve ser anunciada. Eu chamo a sua atenção para isso e conclamo a todos os amados irmãos que venhamos pregar o verdadeiro Evangelho enquanto nós ainda podemos. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, que o Senhor tenha misericórdia das nossas autoridades, que eles possam olhar para a pobreza, para o povo, e que acima de tudo eles possam se conscientizar de que acima deles existe um juiz. Irmãos, eu fico pensando, por mais poderoso que o homem seja nesse mundo, por mais influente que ele seja nesse mundo, por mais rico que ele seja nesse mundo, um dia ele será julgado pelo maior juiz. E deste acontecimento ninguém pode fugir. Todos, sem exceção, pobres, ricos, grandes e pequenos, serão julgados pelo maior juiz. E sabe o que eu penso? Sabe o que eu fico pensando? Lá no dia do juízo final, não haverá uma Suprema Corte aonde você poderá recorrer. Não haverá um Supremo Tribunal onde você vai recorrer. Não haverá um advogado para te defender. Não haverá mais recursos. Não haverá mais nenhuma forma de você ser absolvido. Porque o advogado é Jesus, hoje ele é advogado. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, está escrito lá. Mas naquele dia em que ele vier como juiz, não haverá mais jeito. A sentença será proferida e não haverá quem defenda você. Por mais poderoso que o homem seja nesse mundo, ele não escapará do juízo de Deus. Irmãos, às vezes há a impressão de que o crime compensa, às vezes há a impressão de que as coisas erradas, elas prevalecem. Você vê, por exemplo, alguém roubar e usufruir do roubo. Aparentemente, essa pessoa se deu bem. Quando você vê alguém, que pratica um crime, e aparentemente ela está viva, aparentemente ela não está pagando por isso, mas haverá um dia, acredite, um dia marcado por Deus,
para julgar todas as coisas. Todas as coisas. Que nós, como igreja do Senhor, possamos pedir a Ele a misericórdia e a graça, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos perder a nossa salvação, para que nós tenhamos humildade de reconhecer quando erramos, que venhamos ter humildade de reconhecer quando falhamos e que venhamos nos arrepender quando for necessário. Não é o fato de ser pregador do Evangelho, não é o fato de ser pastor, não é o fato de ser presidente da República, não é o fato de ser ministro do Supremo, não é o fato de ser um senador, um deputado, um vereador, não é o fato de você ser uma autoridade que te faz imune diante do juízo de Deus. Não. A única coisa que vai nos livrar da ira de Deus é a misericórdia do Senhor. E essa misericórdia só virá sobre nós mediante ao arrependimento. Que possamos refletir sobre esta palavra. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. Dias como Ló viveu. Dias como Noé viveu. Se Jesus voltar hoje, irmãos, quantas pessoas de 8 bilhões que existem no mundo, quantos milhões, ou quantos mil, ou quantas centenas seremos salvos? Quantos de nós seremos salvos? Nós precisamos, a cada dia, refletir sobre tudo isso. E acreditem, existem leis que serão aprovadas na calada da noite e que nós só vamos ter conhecimento delas quando elas forem aprovadas. Por isso, aproveite o tempo que você tem para pregar o Evangelho. Aproveite o tempo que você tem para alertar as pessoas. Aproveite o tempo que você tem para dizer a todos: Jesus está voltando e é necessário que haja arrependimento. Pessoas que estão disseminando violência, contenda, disseminando o ódio, tanto nesta plataforma como em outras. É tempo de rever o que você está falando, o que você está fazendo. É tempo de nós, todos nós. Irmãos, não existe ninguém melhor do que ninguém. É necessário nós nos conscientizarmos disso. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é mais merecedor do que o outro. Ninguém. Nós não merecemos nada diante de Deus. Deus nos dá porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e que nós venhamos a cada dia procurar mudar as nossas atitudes, os nossos pensamentos. Queridos, eu tenho pedido para os irmãos, e eu mesmo tenho orado ao Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor não me deixe nunca me tornar um enganador, um mercenário, um explorador da fé dos outros. Se for para isso acontecer, eu tenho pedido ao Senhor que tire a minha vida antes que isso aconteça. Sabe por quê, irmãos? Porque desse mundo nós não levaremos absolutamente nada. As autoridades não levarão o poder que elas têm nesse mundo para a eternidade. Não levarão os diplomas que eles têm, não levarão as riquezas. Nada nós levaremos desse mundo. Nada, nada. Viemos para esse mundo sem nada e sairemos dele sem nada. Só podemos levar duas coisas dessa terra, dessa vida. Ou a salvação das nossas almas, ou a condenação. Deus nos deu o direito de escolha, o livre-arbítrio. Nós escolhemos para onde nós iremos quando partirmos desse mundo. O homem escolhe aonde ele quer passar a eternidade. O homem escolhe. Eu ouvi uma frase de um pastor que diz o seguinte: aonde é o inferno? E ele terminou: o inferno é no final da vida
de alguém que não quis saber de Deus. O inferno é o último endereço de alguém que não quis compromisso com Deus. Que nós estejamos lutando a cada dia para nós não irmos para esse lugar de sofrimento eterno. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero orar com você para encerrar esta mensagem. Querido e eterno Deus, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu quero, Senhor, te apresentar cada pessoa, Pai, que está assistindo, Senhor, este vídeo. Pai querido, eu quero te pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pai querido, nos ajuda, Senhor. Pai querido, nos fortalece nesta caminhada rumo à eternidade. Pai querido, que o Senhor venha, se for necessário, nos quebrar, porque o Senhor é o oleiro, somos os vasos. Se for necessário, o Senhor nos quebrar para nos fazer de novo, para nos renovar, Senhor. Pai, se for necessário que o Senhor faça, ainda que isso venha nos trazer dor, ainda que isso venha nos trazer, Senhor, dor, Pai, em um nome de Jesus, que o Senhor possa manifestar o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Pai, nos ajuda, Espírito Santo. Pai querido, nos ajuda a estarmos preparados para os momentos difíceis que virão, porque nós sabemos, Pai, que a humanidade está chegando ao fim. A tua palavra diz isso, Senhor. O Senhor Jesus nos alertou acerca de tudo o que está acontecendo. E nós te pedimos, Senhor, nos ajude a sermos verdadeiros cristãos. Arranca de nós, da tua igreja, arranca de todos nós, toda hipocrisia, todo farisaísmo, Senhor. Arranca de nós tudo aquilo que não te agrada, Pai. E faça de nós verdadeiros cristãos, verdadeiros homens e mulheres, cheios do teu Espírito Santo. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus seja glorificado e exaltado para todos sempre. Amém e amém.